Olá a todos, aqui é o Henrique. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma das ferramentas mais poderosas que eu usei ao longo da minha carreira esportiva. É uma técnica que ela é essencial e ela é respaldada por décadas de pesquisa em ciência do esporte, neurociência e visualização. Isso aí não é um misticismo ou um pensamento ilusório. Isso aqui é um método que foi cientificamente comprovado e que atletas de elite usam, empreendedores usam, e os melhores dos melhores do mundo usam para todos os campos para conseguir alcançar resultados extraordinários. Estou falando aqui da visualização. A visualização ela também é chamada de imagem mental ou de ensaio mental, que é basicamente a prática de você criar imagens mentais tão detalhadas a ponto de você mesmo saber que elas estão acontecendo naquele momento. Então é basicamente você ter um ensaio geral do que vai acontecer na sua mente antes de ter a performance no mundo real. Agora eu vou te contar um negócio que é fascinante. Seu cérebro ele não consegue distinguir entre uma experiência que é vividamente imaginada e uma experiência real. Então quando você visualiza a si mesmo executando uma ação, as mesmas vias neurais disparam da mesma forma que você executa essa ação no mundo de verdade. Então você está literalmente treinando o seu cérebro e o seu sistema nervoso sem mover um único músculo. Eu, como nadador, posso dizer que eu passei tanto tempo visualizando as minhas provas de forma mental quanto física. Então antes de cada competição importante, eu sempre nadava minha prova várias e várias vezes e experimentando cada detalhe antes de ter a sensação na água. O som da multidão, o ritmo das minhas braçadas, e até mesmo o cheiro e a sensação do cloro. Então essa preparação mental ela era tão importante quanto a minha preparação física e frequentemente era a diferença entre eu vencer ou eu perder. Hoje eu quero te mostrar como que você vai fazer para aproveitar de uma forma incrível o poder da sua mente para alcançar os seus objetivos, sejam eles profissionais ou pessoais. Vamos começar aqui com a ciência, porque entender como a visualização funciona vai te ajudar a usar isso de forma mais efetiva. Então, quando você visualiza uma ação, o seu cérebro ele ativa as mesmas redes neurais que são usadas durante a performance física no mundo real. Ou seja, esse fenômeno ele é chamado de equivalência funcional. Alguns estudos usando tecnologia de imagem cerebral mostraram que quando jogadores de basquete visualizam fazer os lances livres, nosso córtex motor, ou seja, aquela parte do cérebro que é responsável pelo movimento, ela se ilumina exatamente igual, ou seja, no mesmo padrão, do que quando elas realmente arremessam a bola. Ou seja, o cérebro está essencialmente praticando o movimento sem o corpo precisar estar se mexendo. E isso aí existe uma implicação completamente profunda. Isso basicamente significa que a prática mental pode melhorar sim a sua performance física. Então, na verdade, essas pesquisas mostraram que os atletas que combinam a prática física com a visualização melhoram mais rápido do que aqueles que só praticam de forma física. Ou seja, quando a gente treina na nossa mente, o corpo responde de forma equivalente. Um outro estudo famoso aí descobriu que alguns jogadores que passaram muito tempo visualizando esses lances livres melhoraram quase tanto quanto os jogadores que ficaram mesmo tempo treinando de forma física os lances livres. Só que a visualização ela não só melhora as habilidades motoras, ela também vai te ajudar com a construção de confiança, ou seja, quando você começa a repetidamente visualizar a si mesmo tendo sucesso, você constrói a sua confiança na sua habilidade de ser melhor. Ou seja, seu cérebro começa a ver o sucesso como familiar e esperado, ao invés de ser uma coisa estranha e improvável. Também vai te ajudar na redução do estresse, ou seja, a visualização vai permitir que você mentalmente ensaie as situações que são desafiadoras e tornando essas situações menos ameaçadoras para quando elas ocorrerem na vida real. Ou seja, você basicamente já teve lá na sua mente. Vai te ajudar também na melhoria do foco, ou seja, a prática da visualização, ela vai melhorar em si a sua própria habilidade de se concentrar e manter o foco sob pressão. Vai te ajudar também na clareza de objetivos, porque o processo de você criar imagens mentais de forma detalhada vai forçar você a esclarecer exatamente o que você quer alcançar e como você quer alcançar.
Existem dois tipos principais de visualização e ambos são muito importantes, só que por razões diferentes. A visualização de resultado é onde você vai imaginar a si mesmo já tendo alcançado o seu objetivo. Ou seja, você vai se ver cruzando a linha de chegada, recebendo a sua promoção, ou mesmo tendo uma apresentação bem sucedida. Esse tipo aí de visualização é ótimo para você ter motivação e clareza nos seus objetivos. Vai ajudar você a se conectar de forma emocional, né, com os seus objetivos e vai manter a sua motivação durante aqueles dias mais difíceis. Eu frequentemente costumava visualizar a mim mesmo no pódio, ouvindo o hino nacional, sentindo o peso da medalha no peito. Isso aí não era só sonhar acordado. Eu estava programando o meu subconsciente para ver esse resultado como alcançável e esperado. Aí existe o outro lado, que é a visualização de processo. Aqui é onde você vai imaginar a si mesmo passando pelos passos e ações que são especificamente necessários para você alcançar o seu objetivo. É aqui que a melhoria real da sua performance acontece. Porque aqui você ensaia o processo, não só o resultado. E mais uma vez, antes de cada prova, eu visualizava cada detalhe do que eu ia fazer para conseguir ter a performance desejada. Minha rotina pré-prova, o mergulho antes da piscina, a golfinhada que eu ia dar para poder fazer a parte submersa do nado, a técnica de braçada, o padrão de respiração, as viradas, minha chegada, enfim, a prova completa antes dela acontecer, ou seja, todo o processo. Então eu imaginava vários cenários diferentes. Mas agora, se eu tivesse uma largada ruim, se alguém tivesse na minha frente, na metade da prova, como é que eu ia responder a isso? Então ambos os tipos são importantes, só que a visualização de processo é basicamente onde você vai ver os maiores ganhos de performance. Aí que está a diferença entre você sonhar com o sucesso e você treinar para o sucesso. Agora mudando um pouquinho, vamos para a parte prática. Como é que você faz realmente essa visualização de forma efetiva? Porque não é só você pensar sobre o seu objetivo. A visualização efetiva, ela vai requerir o que eu chamo de técnica vívida. E o que quer dizer isso? O primeiro V é de visual. Ou seja, você tem que criar imagens mentais que são detalhadas, claras e principalmente atingíveis. Então você precisa se enxergar executando a ação na sua própria perspectiva. Aquela visão de primeira pessoa. O que você vê? Tenta tornar essas imagens mais claras e detalhadas possíveis. Tem a letra I, que vem de interno. Ou seja, você precisa sentir as sensações internas. Como é que seu corpo se sente? Seus músculos estão tensos ou relaxados? Qual que é a sua frequência cardíaca? Que emoções que você está experimentando? O segundo V é visceral. Tenta envolver todos os seus sentidos. O que você escuta? O que você cheira? O que você saboreia? Quanto mais sentidos você conseguir envolver e ativar, mais real a experiência vai se tornar para o seu cérebro. A letra I é de intencional. Então seja proposital sobre o que você está visualizando. Não deixa sua mente devagar para outro lugar. Tem um objetivo muito específico para cada sessão de visualização. A letra D é de detalhado. Tenta incluir o máximo de detalhes específicos. Então quanto mais detalhada é a sua visualização, mais efetiva ela se torna. Então, como é que eu, no meu caso, poderia fazer isso para visualizar uma prova? Eu basicamente ia me ver caminhando para o deck da piscina, sentindo o ar fresco, escutando o eco das vozes. Eu ia ver a raia que eu ia nadar, o bloco de partida, a cor da água, o movimento. Eu ia sentir o meu próprio traje já pronto, eu já ia estar vestido, pronto, meus óculos na testa prontos para serem colocados, os ajustes, tudo, os comandos da arbitragem, eu basicamente ouvi outros nadadores, eu ia sentir a minha musculatura se enrijecendo e me preparando para aquele momento, escutar o meu coração batendo, aquela excitação controlada. Eu basicamente ia me ver mergulhando de forma perfeita e entrando na água paradinha e eu tendo o resultado que eu esperava. Então a chave aqui é você fazer essa visualização se tornar tão vívida que o seu cérebro realmente vai acreditar que ela está acontecendo. A visualização, ela não serve só para atletas. Você pode usar para qualquer objetivo ou desafio na sua vida. Então, por exemplo, algumas aplicações práticas dela. Você vai falar em público, tenta visualizar você mesmo caminhando para aquele lugar que você vai falar, olhando para uma audiência que está ali a fim de te escutar, entregando o seu discurso com clareza, com paixão,
e recebendo um feedback positivo. Uma entrevista de emprego, começa a se observar chegando antes do horário, sentindo-se calmo, preparado, respondendo as perguntas que o entrevistador te fizer, sempre se conectando com a pessoa que vai estar ali e você saindo com confiança. Para uma apresentação de venda, começa a se imaginar apresentando o seu produto ali com entusiasmo, lidando com as objeções, conquistando o cliente e até mesmo para a performance esportiva. Então começa a visualizar a sua técnica perfeita, a sua performance ideal e, eventualmente, o seu resultado bem sucedido. Agora eu te digo o seguinte, como é que você faz para você visualizar de forma efetiva? A primeira coisa é o timing. Então os melhores momentos para você visualizar é logo antes de dormir e logo quando você acorda, porque são os momentos que a sua mente subconsciente está mais receptiva. Eu costumava visualizar imediatamente quando eu acordava, quando eu estava para uma competição ali muito importante para mim. Outro ponto, duração. Começa ali com sessões de 5 a 10 minutos. Lembra que a qualidade ela é sempre mais importante que a quantidade. Então alguns minutos dessa visualização concentrada e vívida são mais importantes do que você ter 30 minutos de uma visualização sem foco. Outra coisa, frequência. A prática diária é uma coisa ideal. Só que mesmo se você não tiver tempo para fazer todo dia ou não tiver vontade, 3 a 4 vezes por dia já pode te ajudar. Lembra que aqui nesse ponto a consistência é a chave para o teu sucesso. Um outro ponto, o ambiente. Então tenta encontrar um lugar silencioso onde você tem certeza que você não vai ser interrompido. Algumas pessoas preferem ficar deitadas, outras preferem ficar sentadas. Procura sempre o que funcionar melhor para você. A progressão. Começa visualizando as ações mais simples e que são familiares para você. E daí depois você começa a progredir para cenários que são mais complexos. E conforme você vai melhorando na sua visualização, você pode começar a abordar situações que são mais desafiadoras. Então, pensa no seguinte, a sua mente ela é incrivelmente poderosa. As imagens que você cria na sua cabeça, elas moldam a realidade mais do que você pode imaginar. Então quando você, de forma consistente, visualiza o sucesso, você não está só esperando por um resultado melhor. Você está treinando para esse resultado. A visualização ela é como um simulador de voo para a tua vida. Porque a gente sabe que os pilotos eles não só estudam manuais e ficam esperando pelo melhor quando eles encontram a turbulência. Eles literalmente praticam nos simuladores os cenários mais desafiadores possíveis para poder criar esse ambiente seguro para eles estarem prontos quando essas situações surgirem na vida real. E é exatamente isso que a visualização faz para você. Então meu desafio para você fica aqui. Escolhe um objetivo ou um desafio que você está enfrentando agora e pelos próximos 7 dias, passa 10 minutos por dia visualizando a si mesmo, lidando com o sucesso e com o desafio. E começa a usar a técnica que eu chamo de vívida, que eu já falei para vocês logo acima, da forma mais detalhada possível. E já me conta aqui embaixo nos comentários, qual o objetivo que você vai começar a visualizar? Que cenário específico que você vai mentalmente começar a ensaiar? Se esse vídeo aqui abriu seus olhos para o poder da visualização, lembra de deixar um joinha, já se inscrever no canal e compartilha com alguém que tem grandes objetivos que quer alcançar. Lembra, a sua mente é a ferramenta mais poderosa. É hora de você começar a usar ela de modo intencional. A gente se vê no próximo vídeo.